Olá pessoal, tudo bem? Todo mundo com saúde, todo mundo em paz? Então vamos lá, a explicação da aula da unidade 5, né? Vamos falar de fração de números racionais. Esse é o 11º atividade enviada para vocês, a terceira desse segundo bimestre, tá bom? Então, nessa unidade, nós vamos falar sobre fração, vamos conhecer o que é fração, como a gente representar uma fração, como fazer a leitura e como comparar, tá? Vamos ver o que é uma fração. Tá? Vamos lá, então. Fração. Fração é o quê? Fração é uma forma de representar algo. É uma forma de representar algo dividido em partes iguais. Então, é isso aqui, ó. Tá? É uma forma de representar algo dividido em partes iguais. Então, vamos ver. Aqui é a representação de uma fração. Então, aqui eu tenho uma fração, tá? Vou tirar ela para fora aqui para destacar. Então, eu tenho 1/6, tá? Daqui a pouco vamos ler uma fração. Então, o que significa isso aqui? Significa que eu tenho um objeto, tá? Imagina que eu tenho essa circunferência e ela foi dividida em 6 partes. Vou dividir ela aqui em 6 partes. Então, 1, 2, 3, 4, é 6, né? Vou passar mais outro traço aqui, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse objeto, um só objeto, foi dividido em 6 partes iguais. Então, o objeto foi dividido. Essa divisão eu chamo de fracionado. Esse objeto foi fracionado. E aí, imagine que isso aqui seja um objeto, seja uma melancia, vamos supor. E aí eu tenha consumido, eu tenha comido essa partezinha aqui. Então, como é que eu represento essa fração? Essa fração vai ser representada agora. Essa parte que eu estou pintando aqui foi a parte que foi consumida. Então, eu peguei e vou retirar essa parte aqui. Então, como é que eu represento essa fração? Essa fração é representada dessa forma aqui, tá? Então, o número de baixo, tá, significa em quantas partes o objeto foi dividido, e o número de cima significa a parte que você tomou, tá? A parte em questão. Então, foi uma parte. Como é que na matemática a gente chama o número de cima e como é que a gente chama o número de baixo? É fácil. O número de cima, tá? Na matemática, ele é chamado de numerador. Olha só aqui o nome, numerador. Tá? O número de cima recebe esse nome. E o número de baixo é o que? É o denominador. Tá? Aprendam isso, nós vamos falar muito sobre numerador e sobre denominador. Então, isso é uma fração, tá certo? Vamos prosseguir. Como é que eu vou fazer a leitura de uma fração? Fazer a leitura de uma fração é muito fácil, tá? Você vai fazer o seguinte, você vai observar o número que está em cima, tá? Aliás, você vai perceber o número que está embaixo, tá? Quem vai te dar o nome da fração é o número que está embaixo. O número que está embaixo nós chamamos de quê? Denominador, tá? Então, se o denominador foi 2, não importa quem esteja em cima, você vai falar o quê? Meio, tá? Então, se tiver em cima um número 1, por exemplo. Então, 1 é o numerador, tá? Então, o 1, como é que você fica? Você vai falar normal, 1 o quê? 1 meio. É assim que você vai ler essa fração aqui que está sendo representada como exemplo. Então, você vai olhar o quê? O denominador. Então, se o denominador for 3, tá? Se o denominador for 3, você vai usar o termo terço, tá? Terço. Não importa quem esteja em cima. Ao número de cima, você pronuncia normal. Se tiver em cima 5, você vai dizer 5, 5 o quê? 5 terço, tá certo? Vamos lá, o outro com 4. 4, aí é quinto, tá? O denominador, tá, gente? O denominador, tá? Então, você vai falar o quê? Quarto, perdão. Falei quinto. Então, quarto o quê? Aí vai ver o que está em cima. Se tiver em cima um 3, por exemplo, então fica o quê? 3 quarto, tá certo? E eu já sei que esse número de baixo significa quantas partes aquele objeto foi dividido. Tá? Vi no slide anterior. E o número de cima significa dizer o quê? Significa dizer quantas partes você está consumindo. Vamos mais um outro exemplo aqui
para ficar bem claro essa ideia de fração, tá? Então, ó, aqui, representando essa fração aqui, ó, essa fração, essa última do exemplo aqui, ó, tá? Então, eu tenho um objeto aqui, ó, essa esfera, eu vou dividir ela em 4 partes, tá? O denominador aqui é 4, e eu vou consumir agora quantas? Tá? A quantidade do numerador, o número de cima. Então, eu vou consumir 3, ó. Então, imagina isso aqui, tá? Então, ficou desse jeito, 3 quartos, tá certo? Então, é assim, isso é uma fração, tá? Vocês têm a leitura de mais frações, lá na página 130, deixa eu só dar uma olhada aqui, 134, vocês têm esses exemplos, tá? E tem esses daí, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo e assim por diante, tá? Então, agora só é fazer a leitura e a prática. Então, observe lá os exemplos lá no livro, na página 134 do livro, do material de vocês, tá? Vamos prosseguir. Como é que eu vou fazer para comparar uma fração? Vamos lá. Comparar uma fração é isso aqui. Então, vamos ler aqui. Vou fazer aqui o destaque, tá? Para chamar a atenção de vocês. Não vamos fazer um na prática. Então, olha lá. O que significa comparar uma fração? Significa olhar as duas frações, é claro, você vai comparar uma fração com a outra e descobrir qual é a maior, tá? Qual dessas frações que você está comparando é a maior, tá? Isso você vai fazer. Como você vai fazer? Você vai precisa fazer, deixar o mesmo denominador e ver qual tem o menor numerador. Então, o que você vai fazer? Você vai observar o denominador. Quem é o denominador? É o número de baixo, tá? O que fica embaixo. E aí vai comparar os numeradores. Só pode comparar a fração se tiver o mesmo denominador, tá? Por exemplo, então, 3 quartos. Então, vou comparar com 2 quartos. Tá? Observe, o denominador tem que ser o mesmo. Só vale se for o mesmo. Se não for o mesmo, aí nós temos uma regrazinha, tá? Então, quem é a maior das duas aqui? A maior fração aqui é aquela que tem o maior denominador. Então, isso aqui. Então, você vai pegar o símbolo de maior denominador e... Perdão, bem aqui, você vai pegar o símbolo, esse símbolo que nós já estudamos em outro momento, né, lá no início, tá? Que significa maior que. Então, você está dizendo que a fração 3 quartos é maior do que a fração 2 quartos, tá? Então, é só isso, comparar é só isso, tá? Mas o detalhe é que tem que ter o mesmo denominador, tá certo? Tem que ser o mesmo. E se não for o mesmo, aí nós vamos para esses 5 passos, esses 4 passos aqui de baixo, tá? Vou colocar um exemplo lá embaixo para a gente aplicar esses passos. Então, bora lá. Quando eu tenho duas frações que não é a mesma, tá? Então, o que eu vou fazer? Primeiro passo. Veja se as frações têm o mesmo denominador, tá? Esse é o primeiro passo para compará-lo, o denominador e o numerador de baixo da fração e o numerador de cima. Então, bora lá. Vou simular aqui, eu vou pegar uma tela em branco. Então, imagina que eu quero comparar essa fração aqui. 3/meio, tá? Com 4/terços, por exemplo. Então, eu posso comparar essas duas frações? Não. Por quê? Porque ela tem denominadores diferentes, tá? Então, eu não posso. Aí, como eu não posso, eu vou lá para o espaço. Vamos lá, o segundo. Encontre o denominador comum, né, para saber qual é a fração maior, tá? Então, bora lá. Aí que tem como é que se faz. Vamos fazer na prática. Então, para mim descobrir o denominador comum, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar as duas frações, tá? E vou tirar o MMC desses dois números, tá? Eles dois, vocês podem observar que eles são primos entre si. O que são números primos? Só lembrando, são aqueles números que são divididos, só tem dois divisores, ele e 1, tá? Então, quando esses dois números são primos, o maior divisor comum é o produto deles dois, tá?
Então, é 2 vezes, é um pelo outro. Então, é 2 vezes 3 que vai dar 6. Então, 6, você bota 6 aqui e 6 aqui. Então, esse é o múltiplo comum deles dois, tá? Então, vamos lá. Você pega agora, divide pelo antigo denominador, você vai caçar um numerador só. Divide, quando você divide 6 por 2, você vai encontrar como resposta 3, tá? Aí esse resultado você multiplica pelo antigo, tá? Multiplica aqui, ó. Aí fica 3 vezes 3, então vai dar o quê? Vai dar 9, tá? Aí faz a mesma coisa com o outro, ó. Aí, com o antigo agora é 3, perdão. Então, 6 dividido por 3 vai dar quanto? Vai dar 2. Opa, perdão, vai dar 2. Esse 2 aqui você multiplica com o antigo, com o numerador. Então, fica 2 vezes 4, vai dar quanto? Vai dar 8. Percebam que agora eu tenho essa fração, 9 sexto e 8 sexto. Então, ficou fácil saber quem é a fração maior. Qual é aquela que tem maior numerador. Quem é que tem maior numerador? É 9 sexto. Todo mundo sabe que 9 é maior do que 8. Então, esses são os passos que está sendo dito aqui, tá? O terceiro e o quarto passo, tá certo? Mas, por enquanto, você só vai fazer a comparação de fração. Então, só para encerrar, eu vou pegar aqui outra tela e fazer a comparação das frações que está no livro de vocês, tá? Porque nós vamos falar da fração chamada igual ou equivalente. Então, deixa eu ir lá para lá na página 139, nós vamos comparar essas frações. Então, eu tenho o exemplo 2. Ó, percebam aí no exemplo 2 que eu tenho essas esferas, tá bom? Eu tenho quantas? Eu tenho 5 esferas, tá? 5 esferas. E nós vamos perceber que elas estão divididas assim, ó. Opa, aqui é bem no meio, perdão, aqui é no meio. Aí essa parte de baixo aqui está pintada de verde, significa que ela foi consumida. Então, a outra ela está dividida em quanto? Em 4 partes. Percebam que as duas partes de baixo estão sendo pintadas de roxo, lilás. Tá? Vamos fazer isso. A terceira bolinha está dividida em mais partes, dividida em 6 partes. Percebam que as partes de baixo estão pintadas de amarelo. Depois a gente vai representar uma por uma. Então, a quarta esfera está pintada assim, em 8 partes. Então, todas as partes de baixo estão pintadas. Eu estou fazendo a bolinha para não ficar muito, mas aqui dá para você entender. Então, tem essas 4 partezinha pintada. E a última bolinha, essa daqui, está pintada, tem mais divisão. Ela tem quantas? Mais. Deixa eu fazer mais uma aqui. Tá? Então, tem 1, 2, 3. Aqui ficou bem pequenininha, mas dá para entender. 4, 5. Então, dividido em 10 partes. Então, como é que eu represento? Eu represento a primeira. Eu tenho 2 divisão e só peguei uma parte. Então, é 1/2. Essa é a fração deles. Essa aqui está dividida em 4 partes. Lembra que a 4 é o denominador, é a quantidade de parte. E a parte que está pintada é 2. Então, representa assim. Então, 2/4. Aqui, essa está dividida em 6. 6 é o denominador. E a parte que está pintada é 3. Essa daqui está dividida em 8 partes e está sendo usada 4. E essa última está dividida em 10 partes e está sendo usada 5. Tá? O que essas frações têm em comum? Tá? Eu vou usar aqui esses sinais. Peço que vocês percebam. Esse sinal aqui é maior que, esse aqui é menor que, e esse aqui é igual. Então, qual desses sinais eu uso para comparar essas frações, uma entre a outra? É muito fácil. Se você perceber na figura, embora os números sejam diferentes, que representam cada fração, todas essas frações têm a parte de cima não consumida, quer dizer, não está pintada, e a parte de baixo é pintada. Então, é fácil perceber que todas elas são iguais. Então, pode dizer que essas frações elas são equivalentes, elas são iguais, tá certo?
Então, uma fração é igual ou equivalente à outra quando elas são representadas dessa forma, tá? Mas quando você vai resolver, você vai perceber que elas têm a mesma parte, embora esteja representado diferente, consumido. Então, essas frações aqui, elas são chamadas frações equivalentes, equivalentes, tá certo? Então, vamos dar uma lidazinha no assunto, vamos fazer o treino. As atividades que dessa vez agora eu já coloquei no livro de vocês, no próprio material, para não correr o risco de vocês irem copiar. Tá certo? Então era isso. Bom estudo, tudo de bom.